Alô, pessoal. Boa noite. E aí? O que temos aqui? Desenvolvedores, entusiastas? Alguém programa? Levanta a mão. Antes de começar a palestra, eu quero saber em que vocês programam. C. Java, que mais? PHP, C Sharp, tudo mais, tudo bem. Vamos lá. Qual a dificuldade que vocês sentem em desenvolver multidispositivos? Biblioteca nativa. Que mais? Ferramenta? Então, vamos ver tudo isso hoje. Vamos lá, pessoal. Beleza, vamos lá. Galera, bem-vindos todos à palestra. Espero que isso aqui sirva para vocês. Não vou doutriná-los em uma linguagem. Não use QT até a morte a partir de hoje. Não. Eu quero que isso aqui se torne uma opção para vocês desenvolver. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa, minha apresentação sou formado em Ciência da Computação pela Faculdade de Engenharia de Piracicaba, tá? Programador Clipper aí, quem lembra disso? C, C++ e tudo mais. Vamos lá. Programador em C, C++ em Qt desde 2010. Programador na empresa Maxibyte. Sou proprietário da Syncor Simuladores. Estamos com um simulador aqui na área de simuladores do AS350B2, ou seja, o Águia da PM, feito inteiro em Qt. Depois, dê uma visitada lá para nós. E minha missão aqui hoje, ser um evangelista do Qt. Muitos conhecem aqui, quem conhece, levanta a mão. Legal. Beleza, opa. Tem palestra que eu vou que ninguém levanta a mão. Aqui é um bom sinal, pô. Vamos lá. Proposta dessa palestra. Primeiro, divulgar e mostrar o poder e as propriedades desse magnífico framework, né? E que ao final, vocês tenham o Qt como uma possibilidade de ferramenta de desenvolvimento, tá? Para os seus projetos. E poder desenvolver para diversos aplicativos e arquiteturas. Vamos entender então primeiro o conceito de multiplataforma e multi-arquitetura, tá? Plataformas, as mais comuns. Algumas caem em desuso, mas tudo bem, vamos lá. Android, BlackBerry, Linux embarcado, Mac, iOS, OS X, Windows e Windows RT. E plataformas industrial e de missão crítica. QNX e VxWorks. Exemplo, equipamentos hospitalares, radares aeronáuticos, mísseis balísticos e tudo mais. Então, o que é uma missão crítica, né? Uma plataforma de missão crítica? É um termo designado ao sistema tecnológico desenvolvido para evitar qualquer tipo de pane nos serviços operacionais de informática e garantindo integridade dos dados. Já pensou durante um paciente na UTI, tem um equipamento hospitalar lá, trava, reinicia. O cara pode morrer. Então, essas plataformas são específicas para esses casos. Ela não pode dar nenhum problema. E as arquiteturas conhecidas, né, do nosso meio hoje, que é o i386, a AMD64, o Itanium e o ARM. Muito comum em celulares, dispositivos móveis. Tudo bem? Vamos lá. Linguagens de programação. Esse índice foi extraído do índice TIOB, que define o quanto as pessoas estão falando em fóruns, em cursos e tudo mais, de tal linguagem. Bom, o Qt tem como base a linguagem C e C++. Como podemos ver, ela está em segundo e terceiro lugar, ou seja, não dá para falar que C e C++ caiu em desuso. É muito usado. Aliás, que kernel de SO que é feito em outra linguagem? Começa por aí. Vamos lá. Antes de começar a desenvolver, qualquer projeto que vocês vão começar a desenvolver, a gente tem que fazer algumas perguntas. Primeiro, é para algo específico? Ou irá abranger uma gama de arquiteturas e plataformas? É a primeira pergunta. Segundo caso, deverá ser um aplicativo instalado no dispositivo, acessando o hardware, por exemplo, etc. Ou pode ser na web? Bom, se é uma aplicação de consulta,
A pessoa loga no site e mostra uma informação, faz o web. Não estamos falando que faça tudo em Qt. Em qualquer projeto, vocês têm que pôr uma análise e pensar e parar para ver. Eu vou fazer isso em web ou desktop? Depende da aplicação sua. Tudo bem? Você deverá aprender várias linguagens de programação para poder suportar todo esse ecossistema? Levaria quanto tempo para desenvolver vários aplicativos com a mesma funcionalidade? Apenas para poder suportar todo esse ecossistema. Hoje a gente sabe que, se a gente pegar aqui, a gente vai ver uma variedade de celulares, arquiteturas diferentes. Vai ver iOS, vai ver Android, vai ver Windows Phone, né? E cada um deles são plataformas específicas. Você já pensou fazer um aplicativo que ele seja desenvolvido para cada uma, em cada IDE específica? São 3 trabalhos. Tudo bem? Situação de desenvolvimento não é o panorama real, é só para vocês terem uma ideia da situação atual. Tem muito mais linguagens e ferramentas por aí, tudo bem? Um caso, se eu fosse desenvolver para Windows, eu teria como opções Qt, Delphi, Java ou C Sharp. Em Linux, Qt, Java ou Mono, C Sharp. macOS, Qt, Java ou Xcode. Né? O Android, Qt e Android SDK. Mobile, Qt e Xcode. Vemos que o Qt está presente em todos os casos. Ou seja, com um framework, com uma ferramenta de desenvolvimento, um IDE próprio, você consegue desenvolver em várias linguagens. Mas eu vou fazer uma aplicação no Windows. Ele vai soltar o binário em todas essas linguagens? Em todas as plataformas? Não. Você tem o seu fonte em Windows. O que você vai fazer para rodar ele no Linux, por exemplo? Você vai no Linux com o Qt e vai compilá-lo. Simples assim. Para gerar um binário nativo para a plataforma. No caso de Android, como que funciona isso? Primeiro, vocês instalam o SDK e o NDK do Android na plataforma que vocês usam e, vamos supor, a partir do Windows você gera um APK para o Android. Tudo bem? E o Windows Phone, mesma coisa. Conclusão, então, né? Vemos que, ou seja, a linguagem C++ e o framework Qt já basta para que seu aplicativo suporte todas essas plataformas. E por que o pessoal do Qt, então, escolheu o C e o C++ como linguagem base para a sua API? Primeiro, C e C++, qualquer plataforma, arquitetura tem o seu compilador. Entendeu? Então, o Windows, por exemplo, ele tem o compilador que vem junto com o Visual Studio. Você vai no Linux, você tem o GCC e o G++ para isso. Tudo bem? Vamos lá. Proposta de desenvolvimento em Qt, então. Aprendizado, então o que é? Antes de sair fazendo um programa para valer, estudem a plataforma, estudem o Qt como age. Não coloque isso em produção de imediato, né? Como qualquer linguagem que for aprender. Então, bastando apenas domínio em C e C++ com o Qt, a mesma sintaxe e aplicativos portáveis para diversas plataformas, reuso de classes e regras de negócio em diversas plataformas, sem a necessidade de portar para outras linguagens. Ou seja, faço uma vez e executo onde quiser. Vamos lá. E por que C++ então? A API do Qt está disponível para diversas outras linguagens. Tudo bem? Então, tem vários forks que, por exemplo, tem um Python Qt, que quem programa em Python consegue usar as bibliotecas do Qt para desenvolver. É um exemplo. C++ tem semelhança com outras linguagens, Java, C Sharp e PHP, pois essas são originadas de C e C++. Praticamente todas as plataformas computacionais possuem um compilador C e C++, e isso é o que basta. Uma vez que o compilador C e C++, é possível gerar todas as bibliotecas e dependências do Qt. Nativamente, a maioria dos sistemas operacionais tem o SDK em linguagem C e C++, aumentando a possibilidade de integração com esses sistemas operacionais.
Ou seja, quem programa Windows e programa hardware, por exemplo, precisa do Windows SDK para ter um acesso ao hardware nativo. Bom, se eu já estou em C e C++, não preciso ficar fazendo biblioteca externa, fazendo ponte para acessar esse hardware. Já está na minha aplicação esse acesso. Bastando pôr include lá, cerquinha include, apontando para, por exemplo, a porta USB/RAID.H para ter acesso a essa camada. Um exemplo, tudo bem? É uma linguagem de alto nível, muito usada e orientada a objetos. A última implementação do Qt, ela consegue ter todas as funcionalidades do C++ versão 11. Licenciamento, é pago, é muito milagre, deve ser caro pra caramba. Não, é open source. Foi pago e está aberto agora pela Digia. A Digia é a mantenedora do Qt no mundo. Então, a licença é a GPL, ou seja, se você for fazer a sua aplicação open source, ele está pronto para ser GPL. Só que na versão 5.7, que é a última que foi lançada agora, tem uma coisa. Todas a parte da API paga disponibilizaram para o open source. Integralmente. Ou seja, tudo aquilo que o Qt comercializa extra API, que está licenciado no LGPL, quem for usar o GPL, que você vai desenvolver uma aplicação open source, você tem exatamente a mesma ferramenta da versão paga. Justamente para incentivar a comunidade a desenvolver em cima dele e promover ainda mais o Qt. Quem está usando o Qt? Então, Qt é utilizado largamente no ambiente desktop KDE. Quem mexe com Linux, o ambiente KDE é inteirinho feito em Qt. Do início ao fim dele. E por outras grandes empresas, como Oracle, Google, HP, Adobe, e empresas que não é nem no ramo de TI, como Disney, DreamWorks, SKG, Siemens e por aí vai. Aplicativos desenvolvidos em Qt. Às vezes você está usando o Qt e não sabe. Um exemplo. Primeiro, quem mexe com Linux tem um ambiente gráfico chamado KDE. Ele é puramente feito em Qt. Tudo bem? Quem conhece o VirtualBox, levanta a mão. VirtualBox ficou meio que um padrão aí para máquinas virtuais. Está integralmente em Qt. Olha que legal, você usava e não sabia. Não é mesmo? Opa! Pessoal de eletrônica, quem mexe com placas e tudo mais, o Proteus. O Proteus é um exemplo disso também. Inteirinho feito em Qt. Ou seja, são aplicações científicas, no caso essa aqui do Proteus, extremamente complexas, feitas em cima do Qt. Tem um mixador de áudio open source na internet. Ou seja, quero brincar de DJ lá? Tudo bem. O Mix é um exemplo disso. O Mix, ele é open source e também inteirinho feito em Qt. Podemos ver que a customização de uma aplicação como essa é bem maleável, parte visual e tudo mais. Quem gosta de web, por causa do CSS, por exemplo, uma vantagem que eu vejo no Qt é que assim, toda a parte de estilização de componentes visuais na tela é em CSS. Que é excelente isso. Esse é o exemplo assim, você está falando bonito do Qt, mas e aí, você usa isso? Uso. Desde 2010 comecei a desenvolver projetos de simulador de voo, que são escala 1:1 da aeronave, que ela é simulada. Essa parte de instrumentos que está aqui no painel é um software rodando. E esse software está inteirinho em Qt. Inclusive o plugin que interage com a engine de simulação. Quem quiser conhecer, eu tenho esse simulador disponível aqui na área de simuladores da feira. Tá bom? Vou estar aí amanhã. Quem quiser dar um pulinho lá para ver, voar um pouquinho, pode ficar à vontade.
Então, outros recursos do Qt também que são, assim, eu achei magnífico. Um deles é o tal do Qt Linguist. O que serve? Para desenvolvimento de aplicações em vários idiomas. A questão é, você vai desenvolver, coloca o botão na tela, bota um label lá. Tá, e se essa aplicação for para outro idioma, como que você vai proceder isso? O Qt ele cria um dicionário de dados de línguas, que você pode pegar esse Qt Linguist e a base de dados de todos os textos do seu programa e mandar para o tradutor. O tradutor te devolve isso traduzido e você só adiciona esse dicionário de dados na sua aplicação. Entendeu? Então você vai ter o quê? Você vai ter a sua aplicação internacionalizada, que hoje é a coisa mais comum. O Qt Creator, ele é só uma API? Ele é só uma biblioteca? Não. Ele é também ele tem também uma ferramenta própria de desenvolvimento. Essa ferramenta foi feita em cima do próprio Qt. Tá? Então você consegue desenvolver aplicações estando no Windows, no Linux e no Mac. Você tem a mesma ferramenta de desenvolvimento nessas três plataformas. Tem uma vantagem para o pessoal da comunidade Linux, porque é o seguinte, aplicações feitas multiplataforma significa que não tem aquela desculpa do usuário falar, ah, mas essa aplicação, por exemplo, só roda no Windows, não roda no Linux. Por exemplo. E vice-versa. Né? O Qt Framework, que é o conjunto de todas essas classes, tudo bem? E quem mexe com jogos, computação gráfica, ele tem uma forte compatibilidade com o OpenGL e o OpenGL-ES, que é o OpenGL para mobile. Tudo bem? Vou começar agora algumas demonstrações para vocês verem como que a ideia funciona. Tá bom? Não adianta só falar, tem que mostrar também. Vamos lá. Vamos lá, primeira coisa, eu vou abrir o Qt Creator aqui. Aí vem uma questão. Estou desenvolvendo no Windows, mas o que precisa para mim como dependência para poder gerar um binário para Windows? No caso do Qt 5.7, basta ter o Visual Studio 2015 instalado. Porque ele vai usar toda a camada de compilador dessa plataforma para gerar o binário para o Windows, por exemplo. Vamos começar aqui um novo projeto. Uma aplicação baseada em widgets. Vamos falar, esse projeto chama Teste02. A biblioteca base, que seria o meu form principal. A primeira coisa que eu pensei, ele está falando que ele ajuda investidores que investem. Beleza. Ele inicializou aqui para mim. Ele está montando a minha lateral. Então o que aconteceu aqui, pessoal? Ó, ele localizou na minha máquina que eu consigo gerar um binário para Windows 32 bits, 64 bits, usando o compilador da Microsoft. Eu posso gerar um binário para Windows 32 bits usando o compilador MyGwin. Tá? Só que eu acho que eu pulei uma tela aqui sem querer. Deixa eu fazer de novo, pessoal. Ó. Eu apertei 2 vezes o botão Next. Vamos começar lá. Teste 03. Aqui, ó. Aqui você marca em quais plataformas essa aplicação irá rodar. Vamos marcar o Android. Eu não vou usar a versão antiga, que essa aqui usa em alguns projetos. E a do MyGwin também não. Então vai ter o Windows 32, o Windows 64, Android ARM7 e o Android x86. Essa é a minha classe principal, que é o meu form principal. Aí, finish. Beleza. Então temos exatamente como é uma aplicação em C++, com o header, o ponto de entrada no main CPP, inicializando, o CPP da classe da janela e a minha janela em si.
Aqui a resolução está meio baixa por causa do projetor, mas vamos tentar dar um jeito aqui. Por quê? Porque tem 9 milhões de moedores de mundo. Você ajuda os seus 9 milhões de moedores? Provavelmente não. Então, pensar um pouquinho mais específico. Além disso, Aí. Esse é o meu formulário. Uma certa vez uma pessoa me falou, nossa, só isso de componente? Só que é o seguinte, esses componentes são altamente customizáveis. Com CSS ou por atribuição ou por reimplementação do mesmo. Né? O outro caso, tem acesso ao banco de dados? Tem a camada de Q database. Tem a camada de socket? Tem. Entendeu? Então tem todas essas partes que a gente está acostumado a trabalhar, que nem acesso a um HTTP, acesso ao web, por exemplo, para requisitar algum web service, tem tudo isso, mas não é componente, é em classe direto. Vou simular aqui, colocar 2 botões na tela, tá? Para vocês terem uma ideia. Beleza, tá aqui, ó. Vou chamar esse aqui de botão 1 e esse 2. Beleza. Agora eu vou aplicar um estilo CSS para essa janela inteira. Ou seja, basta clicar aqui na janela, por exemplo, que é o meu keyword get central, que é esse que eu estou clicado agora. Vim na parte de estilos aqui, ó. E eu tenho um CSS pronto, do que ficar digitando aqui para não perder tempo, porque a palestra é curta. Deixa eu abrir aqui. Um CSS exatamente como está acostumado a trabalhar na web. Pronto, já apliquei estilo para os botões da tela. É uma coisa assim, bem chucra, vamos dizer, mas é só para vocês terem uma ideia de como a operação de CSS funciona. Estou arrastando mais um botão para a tela, ó, mas ele vai dar todas as propriedades do CSS que eu acabei de colocar. Tá? E vou pôr mais um aqui. Se eu quiser manipular esse CSS, não preciso vir botão por botão, como acontece em algumas linguagens, e vir editando estilo. Eu edito editando a propriedade do botão, como cor, fonte. Eu vou naquela parte de estilos e modifico. Simples assim. Vamos colocar esses botões em forma de grade, usando essa opção. Beleza, ele já fez o alinhamento. Agora eu vou fazer com que ele estique na vertical. Espera aí. Fica chateado porque todo mundo que ele viu ao redor dele não sabe Java. Você não está interessado naquele grupo. Pronto, os 4 botões marcados. E eu vou mudar a política aqui de horizontal para máximo. Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso. Então ele já pegou tudo para ele. Bom, vamos fazer agora o seguinte, o quê? Pegar esse projeto e gerar um binário para o Win32. Então eu estou escolhendo o compilador Visual Studio C++ 2015 32 bits e vou mandar executar. Aguardando a compilação. Pronto, temos a aplicação em Windows. Já com os estilos definidos, que eu tinha aceitado lá naquele estilo, que é ao passar o mouse por cima, deixar o botão branco e ao clicar, amarelo. Tá? Beleza. Agora vem o segredo do lanche. Vamos lá. Rodar essa mesma aplicação agora aqui no Android. Tudo bem? Primeira coisa é colocar o seu Android em modo desenvolvedor. Lógico que não é assim. Antes de instalar o Qt, você tem que baixar todas as dependências do Android, o JDK da Java, o Android NDK, o Android SDK. Setar isso nas configurações do Qt para poder gerar um binário para Android.
Pronto, dispositivo plugado aqui. Já está em modo depuração, tá? Esse Android é a arquitetura x86. Então marquei o x86 como arquitetura, tá? Beleza. Agora vou mandar executar. Vamos aguardar ele encontrar o dispositivo. Bom, ele achou aqui o Android XT890, modelo do celular, por exemplo. Beleza, eu vou executar nele. Se fosse com o Windows Phone, por exemplo, e plugasse, ia acontecer a mesma coisa. Ok, vai começar agora a compilação desse projeto para Android. A primeira compilação é sempre demorada, principalmente nessas plataformas mobile. Então, ele vai estar gerando aqui uma aplicação nativa para Android, não é em cima de Java. Porém, ele está usando toda a camada SDK e NDK do próprio Android. Natural, a primeira compilação é sempre demorada. Mais um pouquinho. Começou a inicializar. Tá lá. Eu vou deixar as duas em execução. Eu vou deixar as duas em execução para vocês verem, tá? Bom, saímos daqui com duas aplicações. A mesma aplicação rodando em Windows e no Android aqui comigo. Não precisei mover uma palha para rodar ele no Android. O que eu tive que fazer foi, primeiro, definir corretamente as ferramentas do Android, as próprias ferramentas que a Android disponibiliza no ambiente do Qt. Então a gente tem a mesma aplicação rodando lá e aqui. E isso aconteceria da mesma forma se fosse no Mac, no Linux ou no iOS. Tá legal? Eu acho que não vai ter mais tempo, porque já deu. Então a gente está partindo para o fim. Porque aqui eu poderia também mostrar para vocês essa mesma aplicação rodando no Linux e no Mac em uma máquina virtual. Tá? Mas a palestra já vai ser encerrada aqui 15 minutos. E vou aproveitar esse espaço para vocês tirarem dúvidas e perguntar o que quiserem. Não fiquem com medo, pergunte, tire dúvidas. Caso não dê tempo nessa palestra de terminar, eu vou estar aqui no canto respondendo até o último ir embora. Tudo bem? Não tem problema nenhum com o horário. Sai daqui 5 horas da manhã, para mim não tem problema. Vamos lá. Eu queria saber como que é o uso, por exemplo, das camadas que não tem no Windows, sensor, esse tipo de coisa. O Qt dá suporte para isso? Como é o recurso? Legal. Essa é uma pergunta assim que a turma acontece. Tá, eu tenho um dispositivo móvel, eu tenho um sensor de rotação, giroscópio e tudo mais. Eu quero pegar essas informações. E aí, como que eu faço? Primeiro, o Qt tem a parte chamada, uma camada de classe chamada QSensors.
Então, boa parte de sensores comuns em qualquer dispositivo, você já consegue pegar, inclusive sensor de GPS, de localização e tudo mais. Caso não... Aí que tá. Às vezes, vamos supor, você pega um dispositivo muito específico e nele não está implementado porque aquela funcionalidade é daquele dispositivo. Não é uma coisa comum para os outros dispositivos. Normal. Você pode usar, no caso do Android, o próprio NDK para poder acessar essa camada. Como ela já está em C++, basta dar o include dela e fazer o uso normalmente. Respondi? Legal. Boa noite. O desenvolvimento mobile ele tem o uso de várias APIs, por exemplo, login com Facebook, Google Mail, Places, esse tipo de coisa. O Qt ele tem essa interface com essas APIs também ou não? Beleza, integração do Qt, principalmente com a questão de web. Como que funciona isso? O Qt internamente, ele tem o Chromium 15, eu não sei se é o Chromium 15 que é a última versão, como engine de web. Então, ou seja, essa parte de integração com web, você consegue numa boa. Exemplo, eu quero usar o Google Maps dentro da minha aplicação desktop. Você consegue. Eu trabalho com desenvolvimento mobile hoje, híbrido, e eu uso o Cordova para desenvolver e ele porta. Windows Phone, Android, iOS, por aí vai. O Windows Desktop, não, mas ele porta. E o que ele faz por trás é rodar uma WebView, é a aplicação web rodando ali e tal. Como que o Qt faz quando você porta isso, por exemplo, para o Android ou para o Windows? Como que ele está rodando? Tem uma VM ali atrás, alguma coisa? Tá, vamos lá. A engine gráfica do Qt, essa é uma grande questão dele. Primeiro, muitos me perguntam se ele o Qt, a sua aplicação, é uma aplicação virtualizada, que ele abre um browser, por exemplo, e esse browser ele faz toda essa questão do botão aparecer, dando a impressão que é uma aplicação nativa. Não, ele é uma aplicação nativa. O que ele faz? Ele usa a camada mais baixa que ele tem do SO, só que o que ele faz? Toda a parte de botões, por exemplo, é dele. Vamos dar um exemplo clássico disso. Se você programa em Delphi, aquele botão que está na tela é uma herança do componente visual do Windows. Ou seja, então você tem uma forte dependência com o SO. Nesse caso, não. Ele precisa da camada mais baixa, que é desenhar o pixel na tela daquela plataforma. E em cima disso, ele por si só, a sua parte da engine gráfica, ele tem tudo isso recriado dentro dele. A parte de botões, a parte... Ou seja, só o frame da janela é do sistema operacional. Tudo que está dentro daquele frame é do Qt. Respondido? Portanto, se você não tem internet, liga naquele negócio lá que eu estou ouvindo, liga no celular. Sobre persistência de dados, ele tem algum ORM nativo, tem algum framework, alguma coisa que você possa colocar? Você fala assim, mas meu chefe não me deixa. Questão de persistência de dados, gravação em banco de dados, SQL, Postgres, MySQL e tudo mais. Tem uma camada chamada QSQL Database. Dentro dela tem várias classes de variações, que é o QSQL Driver, que é a parte de comunicar a sua aplicação com o driver do banco de dados. Exemplo, quem desenvolve a aplicação de desktop e vai usar o MySQL, sabe que tem que levar para cima e para baixo aquele MySQL.dll. Quem usa Postgres tem que levar para cima e para baixo o PGSQL.dll. Aqui é a mesma coisa, tá? Porque essa parte é do banco de dados. Só que aí que tá, pegadinha no malandro aí. Se a plataforma não tem esse driver do banco, já não suporta. Tá? Então, ou seja, se o banco é compatível com o Android, por exemplo, vai funcionar.
Porque é a partir desse driver que ele vai chegar no banco. Ele não tem, vamos supor, dentro dele, a comunicação, porque aí você ultrapassa a barreira. Ou seja, eu estou colocando fontes do MySQL dentro do QT. Então você está ultrapassando essa barreira e você não pode fazer isso. Tá? Por isso que os bancos de dados normalmente disponibilizam uma DLL ou uma API para você usá-la. Tá? Mas nunca você vai conseguir pegar o fonte dessa API e colocar dentro do QT, por exemplo. Isso é contra uma outra coisa. A respeito de ORM, nesse caso, como que se aplica no QT? Parte de ORM, gerenciamento como Hibernate ou coisa do tipo. No QT, nativamente nele, não tem. Porém, tem projeto rodando open source de fazer toda essa parte de abstração de banco de dados para o QT. Ou seja, o mundo não fica só dentro dessa API. Tem vários projetos em paralelo rodando de APIs, no caso específico desse de ORM para o QT. É fácil. Quem quiser procurar, coloca no Google QT ORM, já vai direto para o site desse projeto. Bom, eu lido com games, na verdade. A pergunta é, na área de games também tem alguma coisa? O que tem? O que eu posso utilizar nessa área? Bom, quem mexe com jogos, computação gráfica, tem uma coisa muito bacana que surgiu do QT, acho que 5.5 para frente. Primeiro, quem acha complexo trabalhar com OpenGL, no braço, o QT na versão 5.5, eles conseguiram fazer uma camada, uma abstração gráfica, uma abstração dessa camada gráfica chamada QT 3D. É um conjunto de classes para criar um ambiente 3D multiplataforma. Um caso clássico disso é o seguinte: se eu faço uma aplicação em OpenGL nativo, essa aplicação não roda no mobile. Por quê? Porque o OpenGL que tem lá no mobile é o OpenGL ES, que tem várias diferenças. Justamente para dispositivos de arquitetura RISC. Tudo bem? Você já se esbarrou em uma limitação na linguagem QT que te fez considerar abandonar essa linguagem na programação que você estava desenvolvendo? Bom, essa é uma pergunta interessante e vou aproveitar até para dar uma dica para vocês nessas transições de linguagem, que é o que a gente às vezes se depara, assusta e volta para trás na linguagem que você estava trabalhando. Até o momento, bem pelo contrário, eu consegui encontrar no QT facilidades. Para o projeto, no caso lá do simulador, que é uma aplicação científica complexa, eu consegui encontrar lá toda a parte de computação gráfica, que me resolveu muito bem, parte de socket, de comunicação entre várias máquinas que dependem para esse simulador funcionar, e a camada que é a camada de acesso a hardware, que eu uso. As placas de interface desse simulador são tudo placas USB, só que não são placas USB emuladas na porta-com, são placas USB hard, nativo. Ou seja, sendo nativo, eu consegui usar a parte do Windows da camada de RAID para acessar o hardware. Então, ou seja, até o momento, desde 2010, eu não cheguei num ponto que dei com a cara no muro. Falei, cheguei aqui, pum. O que eu precisava parou, meu projeto tem que ser deslocado para uma outra linguagem, porque eu cheguei numa limitação. O que acontece nisso é o seguinte: você às vezes não tem conhecimento, que foi o que aconteceu comigo. Então é o seguinte, nas transições de linguagem, o que acontece com a gente? Quando a gente está muito acostumado a programar, por exemplo, numa linguagem, vamos supor, tá? Vamos supor que eu programo em Java. Eu domino Java e não tenho nenhuma dúvida com Java. O que acontece quando você sai do Java para qualquer outra linguagem ou vice-versa? Não importa a linguagem aqui, é só para dar exemplos.
Primeiro, é chegar na nova linguagem e fazer comparações. Ah, mas lá fazia assim, lá era assim, lá era não sei o quê. Lógico, por quê? Você está na crista da onda no Java, certo? Você sabe tudo que tem lá, como que faz, tudo mais. Aí você vai querer achar a mesma coisa lá nessa linguagem nova. É aí que mora o perigo. E isso é o que faz você não progredir naquela linguagem. Então, assim, a dica que eu dou assim, depois de 15 anos programando. Primeiro, vai transitar de linguagem, apague a sua cabeça. Zere. Ó, como que é Java? Não sei. Eu vou mexer em Qt agora. Como que o Java faz? Não sei. Pra quê? Pra eu chegar e começar aquele aprendizado novo, do zero, do jeito que o Qt funciona. Não como o Java funciona. Se eu fizer comparações, eu vou... Primeiro, eu olho a linguagem, lá eu domino, tá ótimo, fico lá, e às vezes você perde uma puta oportunidade de programar numa coisa legal. Independente da linguagem. Pode ser até do Qt para uma outra plataforma. Tá bom? Não é porque assim, tô puxando sardinha pro Qt, não, tô falando essa questão para qualquer outra coisa. Então, vai mudar, vai estudar uma outra linguagem, zere a cabeça, comece tudo de novo. Com certeza você vai para frente. Beleza, o Qt é foda. Mas eu te pergunto, você acha que ele serve para tudo? Você acha que você é xiita nesse sentido? Você acha que não existe outra solução e o ideal é tudo usar o Qt? Ou você acredita que existe vida além do Qt? Ó, eu não acho que é uma regra de fé e conduta usar o Qt até a morte. Bem pelo contrário, eu acho que vai surgir coisas novas e se bobear coisas melhores. O que a gente tem que avaliar é que é o seguinte, o que é bom para vocês? Né? Eu caio num problema de multidispositivos, eu achei nele a solução. Né? Mas às vezes o que você vai fazer tem que ser puramente aplicações? Não pode ser serviços na nuvem? Não pode ser web? Depende muito do projeto. Então assim, não, eu vou usar o Qt para tudo, eu vou forçar tudo. Não, depende do projeto, depende do que você vai usar, depende quem que você quer atingir. Às vezes, olha o que acontece, o seu público, o seu cliente é usuário do Windows. E eu domino C#. Não tem o que ver. Se é aquele público específico, não tem porque você já manja e você sabe que só aquele serviço, aquele aplicativo só vai servir para aquela plataforma, usa C#. Não tem problema nenhum com isso. João, você se colocou como um evangelista do Qt. Eu queria saber como é que você vê a evolução do Qt em relação ao C++14, C++17 e até o QML também. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui nessa palestra é o QML. O QML é uma linguagem JavaScript dentro do Qt. É uma loucura isso, né? Então a pessoa programar JavaScript dentro do Qt, isso é o QML. O QML ele vai entrar numa ponta que é o seguinte, são aquelas aplicações que você liga o dispositivo e ele já arma. Porque o Qt já é o kernel, por exemplo. Assim, não vou conseguir explicar, que é bastante detalhe nessa palestra, mas se você procurar Qt, QML, vai ter uma ideia do que é isso. Tá? Outra questão, se a gente está programando hoje, por exemplo, no Windows, a gente teve Visual Studio 2015. Ele está com a implementação, acho que do C++14, não é? Se eu não me engano, eu acho que é isso. Bom, se o compilador evolui, é o compilador que ele usa para gerar o binário, logo o Qt evolui junto. Porque hoje, usando o Qt, você tem todas as implementações do C++14 dentro do Qt. Boa noite. Vou fazer uma pergunta, depois eu passo para ele. Na verdade, são duas perguntas. Eu sou engenheiro mecatrônico e a gente trabalha com sistemas supervisórios. Eu consigo fazer uma aplicação para o Windows integrando algum sensor, tipo o Qt possibilita isso. E a outra pergunta é um aplicativo que usa Qt, você poderia me dizer? Sim.
Bom, exemplo de aplicação Qt eu mostrei agora no começo, que é o VirtualBox, que todo mundo usa. Oi? Mobile? Mobile, assim, pode ser que tenha, mas lá, vamos supor, na loja do Android, no Google Play, ele não especifica, desenvolvido em Qt, às vezes está usando e não sabe, porque está com o front. Na parte da indústria, muito interessante, quem mexe com indústria, sensores e tudo mais, conhece o protocolo Modbus. Modbus é comum para automatizar uma esteira de produção e tudo mais, acho que é o que você trabalha. Dê uma procurada, tem uma classe chamada QModBus, justamente para integrar essa linha de produção com o Qt, usando o TCP/IP. Então tem aquele conversor TCP/IP para Modbus, dali para frente segue a linha de produção. Pode ver lá que tem. Eu me assustei quando eu não vi a questão do evento. Eu comecei a utilizar o Qt mais para teste e eu vi que não tinha questão do evento. Eu vi que tinha sinal slot e tal, mas eu queria que você explicasse melhor a respeito. Bom, a estratégia do Qt, essa última acho que por falta de tempo, mas não tem problema. Eu vou estar ali, pode perguntar até 5 horas da manhã que eu estou aqui, tá? Vou estar ali no canto, ali, pode ficar tranquilo. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente sabe que se pegar C#, por exemplo, é baseado em eventos, o clique do botão, essas coisas e tudo mais. Como funciona o Qt? Ele segue o princípio da mesa telefônica, como o Ajax também faz. Então, ou seja, você pluga algo que está emitindo o sinal para algo que está recebendo. Exemplo, se você quer que um botão execute 10 ações, você pluga essa ação nesses 10 slots. Ou seja, o clique dele vai refletir em todos eles. Tá? É muito pouco tempo para explicar aqui. Isso chama Connect Signal Slot no Qt. Tem bastante vídeo na internet falando sobre isso, sobre essa estratégia de como os componentes visualmente ou classes interagem com forte desacoplamento. Pessoal, a palestra chegou no fim, agradeço a presença de todos e espero que o Qt sirva para vocês, para desenvolvimento, aprendizado e seja mais uma opção na hora que vocês forem desenvolver seus aplicativos. Lembrando que eu vou estar aqui para responder qualquer pergunta, a qualquer hora. Tudo bem, pessoal? Obrigado a todos.